Acentuação no português brasileiro. Ora, do que se trata a acentuação? Para finalizarmos esse módulo de fonética e fonologia, vamos falar deste assunto que é extremamente importante. A acentuação. Quando nós falamos em acentuação, é muito importante, num primeiro momento, a gente distinguir duas questões. Na nossa língua portuguesa, nós temos a acentuação tônica, que eu já vou explicar melhor como é que é, e nós temos a acentuação gráfica, que vai estar relacionada com a parte da escrita e ortografia, ok? Os estudiosos sobre a questão da acentuação na nossa língua portuguesa, eles identificaram que ela possui duas funções. Uma delas é delimitativa, ou seja, quando nós estamos falando, onde que a gente sabe que começa e que termina uma palavra? É claro que sempre estamos ali num contexto, mas a cadeia sonora, ela precisa ser delimitada, não é verdade? Então, o falante, ele vai fazer essas pausas específicas quando ele estiver falando e nós intuitivamente captamos ali pelo consenso coletivo que existe em relação à nossa gramática da língua internalizada, já podemos diferenciar, por exemplo, uma palavra de mesa das bebidas e mesadas bebidas. Você já bebeu a sua mesada? Ou então, outro exemplo, bondosamente ou bondosamente. Existem várias outras formas de exemplo que a gente pode trazer aqui, mas a gente vai perceber nessa cadeia sonora a melodia das palavras, e aí aqui por isso que a gente falou de sílaba antes, né? Pra gente entender que são as sílabas tônicas que vão nos mostrar essas relações. E a gente faz isso automaticamente, intuitivamente na fala. Então, se você acha que você tem algum problema com esse tema de acentuação, fica aqui comigo porque você vai ressignificar tudo isso, ok? A outra função, ela é distintiva. E aqui ela justamente serve para diferenciar as palavras com a mesma cadeia sonora. Essa distintiva vai ter uma função primordial na escrita, ok? Por exemplo, os termos sábia, sabia e sabiá. Ora, a gente consegue perceber que são palavras com significados diferentes, até pertencentes a classes diferentes, porque aqui, sábia, né? A primeira sílaba está ali, sábia, uma pessoa sábia. Sabia, a gente sabe que está relacionada com o verbo. E sabiá, a gente sabe, a gente já correlaciona simbolicamente, né, a ave. Então perceba que essa questão distintiva a gente usa muito e na escrita ela é extremamente importante, porque imagina se você está escrevendo ali num contexto e você gostaria de utilizar a palavra sabiá, mas você deixou ali sem acento. Então a pessoa vai olhar e vai dizer sabia, mas peraí, qual é o contexto desse sabia do verbo aqui, sendo que a pessoa está falando de outra coisa, né? Então é bem importante você perceber como isso vai ter um papel primordial na sua escrita, ok? Mas a acentuação tônica, de um modo geral, a gente já sabe intuitivamente, porque nós temos consciência fonética e fonológica para distinguir isso na nossa língua. E aqui, obviamente, estamos falando da fala. Quando a gente vai para a escrita, a gente começa a se encher de dúvidas. E aí você duvida, duvida e duvida da sua capacidade de discernimento. Mas se você fizer um pouco de reflexão, você vai conseguir encontrar ali as possibilidades dentro daquele contexto de escrita. Sempre olhando para um primeiro momento para a sílaba tônica, que vai ser aquela sílaba que tem a vogal que tem intensidade, altura e duração, digamos assim, né? Mais longa, mais alta, mais chamativa, por isso tônico, tonicidade. Então você vai olhar para a palavra, se você puder falar a palavra, fica melhor, porque aí você vai conseguir captar onde está aquilo ali. A gente já sabe que cada palavra tem apenas uma sílaba tônica e todas as outras são átonas. As sílabas átonas são aquelas que são pronunciadas de forma mais fraca, né? Então elas não têm ali uma vogal com uma ênfase, com uma entonação.
Quando a gente vai olhar para a sílaba tônica, a gramática tradicional, normativa, ela costuma trazer as classificações. Isso aqui talvez te dê até um arrepio na espinha, que você vai lembrar, nossa, isso aqui eu não sei das regras, mas calma, respira. Vamos tentar entender o contexto dessas dicas que eu vou te trazendo e sempre que tivermos dúvidas, a possibilidade de consultar materiais. É claro que na hora de uma prova você não vai conseguir consultar o material, mas você consegue fazer uma análise prévia ali do que você mais tem dificuldade, que eu tenho certeza disso, né? A gente tem as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oh my God, que caos, né? Ainda mais agora que teve toda essa mudança do acordo ortográfico. Gente, eu não sei das regras, socorro! Pois então, eu também não. Volta e meia eu estou lá consultando, principalmente as regras do IFE, mas enfim, volta aqui comigo. A gente, quando vai fazer essa classificação das palavras, é só para a gente identificar qual é a sílaba tônica. Fazemos isso, como eu já disse, intuitivamente, mas vamos fazer com exemplos aqui. A oxítona é aquela que tem um acento tônico na última sílaba, contando da palavra de trás para frente. Então, a gente tem as palavras aqui, café. A gente percebe que a última sílaba, fé, o E ali com acento agudo, né? Café. Caju. Caju. O ju, na verdade, é a sílaba tônica, só que ele não vai acento. E aí a gente vai falar como que funciona a questão do acento gráfico, né? Que é a distinção que a gente tem que fazer entre a acentuação tônica e a acentuação gráfica, que, claro, nem todas as palavras, exceto os monossílabos átonos, vão ter acentuação tônica, ou seja, uma sílaba mais forte, mas nem todas vão ter a acentuação gráfica. E por quê? Já descobrimos a resposta aqui. A maioria das palavras na nossa língua portuguesa, e aqui a gente está falando do português brasileiro mesmo, porque pode encontrar algumas leves diferenças talvez no português europeu. A maioria das nossas palavras são paroxítonas. O que isso significa? Elas têm a penúltima sílaba como sílaba tônica. E a maioria delas não é acentuada, então vão ter algumas pequenas regras de acentuação para paroxítonas que você pode consultar no material complementar, mas olhando aqui que também existem oxítonas que não têm acentuação, mas a gente consegue perceber ali, você junta e você vai encontrar uma possibilidade de que a maioria das palavras na nossa língua portuguesa não tem acentuação gráfica. Aleluia! Isso é ótimo, não é verdade? Porque aí a gente já começa a eliminar aquela resistência que a gente tem do tipo, eu não consigo aprender acentuação, eu não entendo nada disso, que coisa chata, né? Então, um exemplo aqui de paroxítonas. Escola. Escola. Aí eu te pergunto, esse O, ele tem acento gráfico? Não, ele não tem, mas todo mundo fala escola. Todo falante de português, a menos que esteja ainda ali no processo de alfabetização, vai falar escola. A questão é quando vai para a escrita, certo? E aí, a terceira classe dessa classificação são a tal das proparoxítonas, que até o professor Marcos Banho fala, que coisa mais esdrúxula, né? As proparoxítonas, elas vão ter essa acentuação na antepenúltima sílaba, ou seja, na terceira de trás para frente. Então, aqui tem outra questão. A regra é, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, quando você já tem uma palavra grande, que você percebe ali que ela vai ter várias sílabas, no mínimo, né, que ela seja no mínimo trissílabas ali, você vai perceber, tem acentuação onde? Então é uma proparoxítona, então ela é obrigatoriamente acentuada, como por exemplo, exército, pêndulo. Aqui eu trouxe 2 pequenos exemplos, mas a regra básica é, a maioria das nossas palavras em língua portuguesa não possuem acentuação gráfica, mas sim acentuação tônica. E eu mencionei, os monossílabos átonos não são acentuados. Por exemplo, o, a, uns, em, de, que, quem. E aí tem alguns monossílabos que são tônicos, que daí sim são acentuados, ok? Muito bem. Pode acontecer também o seguinte,
Lembra que eu falei sobre a questão da prosódia, da entonação, que nós percebemos essas curvas melódicas porque a fala, ela é uma sonoridade, ela tem essa relação com melodia também, inclusive pessoas que fazem músicas e poesias maravilhosas. A gente pode usar o acento de uma forma deslocando dessas regras, digamos assim, mais lógicas dentro da língua, como uma forma de acento afetivo, por exemplo, ou um acento de insistência, porque aí eu vou trazer a minha emoção para aquela situação. Lembra que eu falei que várias vezes a gente está sempre trazendo a emoção nas nossas palavras? A questão do acento da palavra, às vezes, quando a gente está falando, vai fugir. Por quê? Porque eu posso dizer assim, é um homem miserável. Aí você pega assim, miserável, sabe? Às vezes a gente até faz a separação silábica da palavra, né? Na grafia, na escrita, o acento vai no A, mas aí eu posso puxar pro mi, miserável. Perceba aí quando você usa essas palavras, essa acentuação mais de emoção, digamos assim. E tá tudo certo na fala, né? O importante é a gente perceber que na escrita a gente vai sim precisar seguir algumas regrinhas para a acentuação gráfica. Bom, então para que serve a acentuação gráfica? Vamos lá. Sim, ela tem uma importância para a escrita. Isso aqui já dá um certo alívio, percebe? Porque aí você vai conseguir ver, ok, tem momentos que eu vou precisar colocar acentuação e esse talvez seja um dos principais desvios da escrita de estudante, seja do ensino fundamental, médio ou superior. Ou mesmo quando a gente está ali falando até no WhatsApp, né? O que acontece? Sabemos que a maioria das palavras em português, então, elas não possuem acentuação gráfica, mas algumas regras talvez seja interessante, dependendo do teu contexto, você decorar, dar uma conferida. Mas, se não, você consegue ir olhando intuitivamente através das dicas que eu trouxe aqui. A acentuação gráfica, ela vai ter essa função que vai visar a economia e a não redundância. Então a gente vai perceber, lembra como eu falei, o caráter bastante distintivo, porque como temos vários fonemas na nossa língua, às vezes a gente vai precisar distinguir algumas coisas das outras. E na escrita, aqui é uma dica extremamente importante que eu vou te deixar como tarefa. Se você quer de fato começar a incorporar literalmente esse aprendizado, leia textos em voz alta, respeitando a acentuação gráfica e a pontuação. Nós vamos falar de pontuação mais adiante, mas ela também é extremamente importante na escrita, ok? Então, quando a gente vai olhar, a gente tem os acentos, o acento agudo, que é aquele tracinho dobrado para a direita. Geralmente ela vai ocorrer em vogais tônicas fechadas, como o I e o U. Exemplo, horríveis. Esse I, esse primeiro I, horríveis, vai ter ali uma acentuação do acento agudo. Açúcar. Esse U do açúcar vai ter essa acentuação. Em vogais tônicas abertas e semiabertas, por exemplo, A do verbo haver tem acento no A. Às vezes as pessoas esquecem muito desse acento no verbo, ou então escreve a do verbo haver como o artigo a, que aí já não é a mesma coisa, né? Fé tem um acento agudo ali. Inóspito tem um acento agudo nesse primeiro o, percebe? O acento circunflexo. O circunflexo, eu não sei se vocês usavam algum apelidinho, eu colocava como o chapeuzinho. Ele vai indicar o timbre nas vogais A, E e O. Ao invés de a gente falar E e O, a gente vai falar E e O, tá vendo? Vai mudar o timbre. Então, como exemplos, a gente tem as palavras câmara, esse primeiro A tem um circunflexo, fêmea, o primeiro E tem o circunflexo, e avô, esse O tem o acento circunflexo, porque se fosse o acento agudo, seria avó, percebe? Então aqui a gente tem uma distinção de palavras. E aí também tem um acento grave, que é aquela sinal deitado para o lado esquerdo, que a gente conhece mais como crase, né? E que tem muitas regrinhas de crase, oh meu Deus. A dica é, decore onde não deve ocorrer crase, tá? Por exemplo, em frente de palavras masculinas nunca deve se colocar crase, ok? Porque o que é a crase? Ela é a contração de duas palavras, né? Então, por exemplo, a preposição a com o artigo a.
ai meu Deus, quando que eu vou usar isso? Dependendo do contexto. Então, de fato, a crase é um pouquinho mais, o acento grave ele vai exigir um pouquinho mais a gente olhar, mas como eu disse, olhe para aquilo que não deve ser feito, que aí conforme a tua reflexão linguística, você vai, quem sabe, perceber ali que vai crase ou não, porque daí existem opções, momentos opcionais do uso da crase, percebe? Então fique atento, mas também relaxa o teu coraçãozinho que não vai ser um grande desespero assim você ficar olhando um pouquinho das regras da crase ali, tá? O tio que é, segundo o meu apelido de criança, aquela cobrinha, ela vai indicar nasalidade. Lembra que eu mencionei que tinham as vogais nasais? Geralmente é no A e no O, né? Pelo menos as palavras em português. Por exemplo, mãe e pão. Por que vogal nasal? Porque ela um pouco também do ar dessa vogal, ela vai sair não só pela boca, mas também pelo nariz. Perceba aí. Se você quiser dar uma continuidade, você pode entrar lá no site de fonologia, como eu já mencionei, e lá ele vai trazer vídeos com o som mostrando como é que funciona esse contexto das palavras mesmo, né? De você perceber. De um modo geral, não fique sofrendo. Sempre que você puder e precisar fazer consultas, você tem os materiais para consultar. Você não precisa consultar necessariamente os materiais que eu coloco aqui, até porque eu não coloco todas as referências, mas é muito importante você sempre buscar uma referência confiável. Ora, hoje em dia, com a internet, nós temos milhões de linguistas e pessoas que de fato são da área, que estão aí compartilhando os seus conhecimentos através da internet. Porque se eu for pegar, às vezes, dicas de pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento, eu posso continuar incorrendo ali num desvio mais ortográfico, né, mais dentro dessa questão da norma, da gramática normativa, e isso, dependendo do contexto, se for algo que eu serei avaliado, pode me prejudicar. Mas é sempre uma questão de bom senso e eu tenho certeza que se você está nesse curso, você é uma pessoa que está com autorresponsabilidade para encontrar os seus caminhos possíveis. Nos vemos na próxima aula.